Olá, amadas, bom dia, paz seja sobre o coração de cada uma de vocês, que Deus possa estar ministrando sobre a sua vida nesse dia. Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito do Salmo 31. E nesse salmo, Davi faz uma declaração que deveria ser a nossa todos os dias. No Salmo 31, versículo 15, Davi fala assim: Nas tuas mãos estão todos os meus dias. Queridas, nós temos vivido, né, dias onde as pessoas estão cada vez mais egocêntricas, interessadas em si mesmas, autoconfiantes, soberbas. Porém, cada vez mais nós vemos que as pessoas estão confusas e inseguras acerca do dia de amanhã. E eu acredito que seja realmente nessas circunstâncias que nós deveríamos realmente nos aproximarmos de Deus e dizer ao Senhor com a mesma convicção que Davi falou: Nas tuas mãos, Senhor, estão todos os meus dias. Somente alguém que se entrega totalmente aos cuidados de Deus é capaz de declarar ao Senhor isso. Somente alguém que confia nele é capaz de dizer: Senhor, nas tuas mãos estão todos os meus dias. Amados, uma das maiores expressões de dependência de Deus é a oração. Quando nós oramos, nós estamos reconhecendo diante de Deus que nós somos fracos, pequenos e que nós necessitamos da graça e da compaixão dele. E esse Salmo 31, ele é uma oração de Davi do começo ao fim, onde o versículo 15, né, é o ponto alto dessa oração, dessa súplica. É como se Davi dissesse a Deus: Olha, Pai, nas tuas mãos estão todos os meus dias, porque sem a tua ajuda, sem a tua proteção, sem a tua providência constante na minha vida, eu não tenho condições de dar nenhum passo sequer. Então, essa oração de Davi, ela é a mesma que Pedro declara para o Senhor quando Jesus termina de proferir o sermão da montanha, né? É, onde ele diz que ele é o pão da vida. E muitas pessoas se escandalizam disso, muitas pessoas abandonam Jesus. E Jesus se volta para os seus discípulos e pergunta a eles: Vocês também vão me deixar? Vocês também vão me abandonar? E a resposta de Pedro é essa: Senhor, para quem nós iremos? Se só tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Então, essa expressão para quem nós iremos é a mesma coisa que Davi estava falando, né? Nas tuas mãos, Senhor, estão todos os meus dias. Então, Davi, Pedro estava falando a mesma coisa. Não há outra pessoa, Senhor, a quem nós podemos ir. Não há outra pessoa que satisfaça, né, o desejo, o anelo, essa busca do meu coração. Então, assim como Davi, como Pedro oraram, assim deve ser a minha e a sua oração. A nossa suficiência, ela vem de Deus e nós precisamos crer nisso. Então, quem depende inteiramente de Deus, né, tem a certeza de que Ele está no controle e pode confiar no Senhor. Davi confiava no Senhor de uma maneira absoluta e incondicional. Então, fosse qual fosse o problema de Davi, era costume dele confiar inteiramente no Senhor para solucionar. Então nós temos que ter essa mesma confiança que Davi tinha, com a mesma intensidade. Então nós precisamos entender isso. Será que realmente temos confiado no Senhor a ponto de deixarmos que Ele resolva todos os nossos problemas? Muitas vezes, queridas, nós permitimos que os nossos problemas pareçam maiores que o nosso Deus. Nós não acreditamos que Ele possa resolvê-lo de fato. E então nós esperamos, né? É, que Deus resolva as coisas do nosso jeito. E Deus não vai fazer assim. Muitas vezes nós não ousamos dizer para Deus, né, que Deus faça do nosso jeito. Nós não temos essa coragem, mas é isso que queremos. E Deus, ele é tão poderoso, ele sonda o nosso coração. E eu acredito que ele se entristece quando ele percebe, quando ele vê em nós que nós não confiamos nele de verdade. Então, assim como Davi, nós precisamos clamar ao Senhor. Ajuda-me, Senhor. Ajuda-me a confiar em Ti de tal maneira que eu não carregue comigo esses problemas que eu já entreguei aos Seus cuidados. Essa tem que ser a minha e a tua oração. Então é muito interessante nós notarmos que Davi, ele fez muito mais do que crer na existência de Deus. Porque Davi, ele nem ao menos
pede a Deus, ele não diz para Deus assim, olha, daqui para frente, Senhor, dirige a minha vida. Não, ele chega para Deus, ele relembra ao Senhor que a vida dele está nas mãos de Deus, porque Deus já é o seu Deus. Então, por isso que Davi não precisava temer os inimigos, os perseguidores, qualquer situação de perigo. A direção de Deus na vida de Davi fazia a diferença. Então, da mesma forma, né, de forma semelhante, Deus ele dirige a mim e a tua vida. Os nossos destinos, eles não podem ser sufocados pelo desespero, pela ansiedade. Quando Deus dirige a minha e a tua vida, nós precisamos ser profundamente gratos a Ele por tudo e nos comportarmos realmente com maturidade com relação ao próximo, com relação à situação que vivemos. Então, por estarmos confiando em Deus, nós precisamos entender que tudo o que acontece, acontece para o nosso bem. Davi entendia isso. Davi ele estava tão ciente de tudo que Deus fazia na vida dele que ele poupou a vida de Saul. José estava tão ciente do controle de Deus sobre a vida dele, que a vida dele estava nas mãos de Deus, que ele não ficou receoso, ele não ficou preocupado com o que ia acontecer, ele confiou em Deus. Ele não procurou fazer justiça própria com relação aos seus irmãos. Ele entregou para o Senhor, ele perdoou os irmãos, porque ele viu um propósito de Deus no meio da maldade dos irmãos. Davi ele fez o mesmo com Saul. Então nós precisamos entender e fazer o mesmo com as pessoas que às vezes nos ferem. Entender que tudo está no controle de Deus, tudo que nos acontece está na direção de Deus. Por quê? Porque a minha e a tua vida está nas mãos do Senhor. Então, um dos piores males, né, que existe no meio do povo de Deus hoje é essa falta de perdão. Essa falta de perdão que é motivada pela falta de compreensão da direção de Deus. Então, quando nós entendemos que Deus está dirigindo tanto as grandes quanto as pequenas coisas que acontecem na nossa vida, que nada acontece por acaso, que a fatalidade, nada acontece por acaso, nada, amadas, nada é falta de sorte, nada é o azar que aconteceu. Não, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados, né, segundo o seu propósito. Então, nós não teremos mais problemas com os nossos relacionamentos, porque eu entendo que tudo que Deus está fazendo é para o meu crescimento. Então, eu não vou ter problema, não vou ter dificuldade em perdoar pessoas que talvez me persigam, que me ofendam, porque eu vou entender que tudo está nas mãos de Deus. Ele tem a direção da minha e da tua vida. Então, depender de Deus em tudo, confiar totalmente nele, ser dirigido por suas mãos, deveria ser um dos maiores ideais todos os dias das nossas vidas. Porque na vida o que realmente deve importar a mim e a você como servas de Deus, como filhas de Deus, não é se os nossos sonhos serão ou não serão realizados. Não é se haverá ou não haverá muito dinheiro no meu bolso. Não é se eu vou ter saúde para dar e vender, mas sim que eu posso começar cada novo dia com a certeza que Davi tinha. Nas tuas mãos, Senhor, estão todos os meus dias. Não importa o que aconteça, nas minhas mãos estão todos, nas tuas mãos, Senhor, estão todos os meus dias. Isso é lindo e é maravilhoso. Então, querida, que você tenha essa certeza na sua vida, que a tua vida está nas mãos do Senhor e Ele sabe o que fazer com ela muito melhor do que eu e você. Amém, queridos? Que você tenha um excelente dia, que o Pai possa continuar ministrando e independente do que te aconteça hoje, saiba que Deus está no controle e que todas as coisas cooperam para o meu e para o teu bem, em nome de Jesus. Excelente dia para você, querido.